Muito bem, finalmente nós vamos ter lá no nosso gerador Flutter a geração da persist page, né? Pressionar F12 aqui. Tá aqui o cara que vai gerar a persist page pra gente. Antes da gente analisar o código, parece que é meio longo, né? Vamos observar como é que é uma página de persistência. Vamos abrir então aqui a banco persist page e a banco agência persist page. Eu tenho outras páginas de persistência aqui para baixo, né? Tenho a pessoa física, a pessoa jurídica, a pessoa contato, a pessoa persist page, mas eu não vou comparar com essas páginas aqui agora, porque eu vou gerar ainda as páginas mestre e detalhe. Elas são ligeiramente diferentes dessas páginas padrões aqui em cima, tá? Então, no momento, vamos nos concentrar nessas daqui. Muito bem, então vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui no comecinho. Eu estou aí na banco persist, vou pressionar um Ctrl Page Down para ir para banco agência. A gente já vê que tem coisa diferente, né? Primeira coisa que tem diferente aqui é que no caso da banco agência, eu estou usando o model do banco, porque a banco agência tem um lookup para banco, tá? Além disso, eu importo a lookup page. Por causa disso, ó, no meu template da persist page, eu vou precisar de um conjunto de imports aqui em cima, tá? Logo no começo. Voltando aqui então, continuando a comparação, se nós descermos aqui nós podemos ver que tem algo de diferente aqui também, ó. Como eu tenho um lookup, né, para que esse lookup ele funcione, eu preciso criar um controller para aquele text form field do lookup, tá? Então, no caso do agência, eu tenho aqui um lookup para o importa banco. Mas pode ser que eu precise de mais do que um lookup, né? Veja que lá em pessoa física eu vou trabalhar com outros dois objetos, tá? O que é que eu vou fazer então aqui no meu template? Eu vou ter um conjunto de input controller, tá? Input porque é um campo de entrada, tá bom? Muito bem, vamos continuar a nossa comparação, vamos colocar aqui agora no scaffold. Essa parte é igual, né? Então vamos descer mais um pouco até chegar aqui na safe area. E aqui, ó, você já vê que nessa parte do código é completamente diferente. Por que ela é completamente diferente? Porque no caso do banco agência, eu tenho um lookup. E esse aqui, ó, é o código do lookup. Tá? Então, tantos quantos lookups eu tenho que gerar um código parecido com esse aqui. Tá? Veja que se eu passar do lookup, ó, aí o meu código fica parecido. Deixa eu colocar aqui a partir dessa caixinha, ó. Aí o restante são text form fields padrões. Ou pode mudar, pode ser um drop down button, né? No caso de banco agência, eu não tenho nenhum drop down button. É tudo text form field. Mas se eu abrir, por exemplo, pessoa persist page, você vai ver que eu vou ter aqui um input decorator, que vai ser um drop down button, tá? E se eu abrir pessoa física persist page, eu vou ter text form field, vou ter um input decorator, que nesse caso aqui é um input decorator para data, é um date picker item, né? Então são três tipos de controle que nós temos, tá? Como nós não vamos trabalhar por enquanto aqui em pessoa física, pessoa jurídica, né? Vamos nos concentrar em banco e banco agência. Então, meio que nós vamos trabalhar em cima do text form field e de um text form field que pode ser um campo de lookup, tá bom? Então vamos lá, sabendo disso, vamos aqui no nosso código. No nosso código então eu tenho a tabela, a classe, o módulo, o objeto principal e o nome do arquivo. Tem os imports, porque eu preciso dos imports aqui, ó. Tá? Tenho o input controller, porque eu posso precisar de controllers para os inputs aqui em cima.
tenho um input lookup. O input lookup, quem é esse cara? São todos aqueles text form field para lookup. Chamei de input lookup. Input porque ele é um campo de entrada, tá? Então, foi chamado de input lookup aí. E tem um input normal. São aqueles widgets, um text form field normal, ou um drop down button, ou um date picker item, tá bom? Então vamos lá. Comecemos aqui. Eu começo informando que o import lookup é false, né, porque eu não sei se eu vou ter lookup ou não. Defino aqui o nome da classe do objeto, da tabela do módulo e o nome do arquivo. E aqui eu começo o laço nos meus campos, tá? Eu já pego o objeto JSON. Se não houver objeto JSON, o campo não vai ser renderizado na janela, tá? Ok. Daí, ó, eu vou pegar o valor do lookup, como eu fiz anteriormente para a página de lista e para a página de detalhe. Mas aqui eu vou fazer algo diferente, tá bom? Se tiver campo de lookup, eu informo que é para importar o lookup, tá? Daí eu monto aqui o nome da tabela, do objeto e da classe mestre. Eu preciso de todos esses dados para montar o meu lookup. Por quê? Porque aqui no meu lookup, se nós começarmos a analisar ele com calma, você vai ver que eu preciso do nome da classe mestre, preciso do nome do objeto mestre, aqui ó, que é banco. Vou precisar aqui do nome da rota para ele também, ó, tá? Preciso do nome do lookup aqui, ó, ok? Enfim, eu preciso de várias informações para montar esse lookup aqui. E essas informações eu estou gerando aqui, tá bom? Daí como é que fica o campo lookup com tabela? Fica o nome do objeto mestre, que é esse aqui, ó, nome do objeto mestre é banco no caso, né? Banco aqui, ó, tá? Ponto, o campo lookup, que nesse caso é nome, tá bom? Aqui eu vou colocando alguns exemplos, né, quando você estiver debugando, para você não se perder. Então a tabela mestre seria banco, o objeto mestre seria também banco, nesse caso aqui, e a classe mestre seria banco com o B maiúsculo. E o campo lookup com tabela seria banco.nome, tá bom? Muito bem. Aqui, logo de cara, eu já importo o modelo, tá? Já importo o modelo banco, no caso do banco agência, como nós estamos pensando aqui, tá? Ok, saindo dali, eu vou trabalhar com o tipo de controle, tá bom? Veja que o meu valida, ó, eu já começo o valida com a palavra validar. Porque aqui o valida, ó, começa com a palavra validar, tá? Muito bem. Se o meu controle for um text form field, eu coloquei logo o código aqui da forma como a gente olha para um text form field. Deixa eu ver aqui para banco. Pronto, da forma como a gente olha aqui para um text form field. Esse mesmo código aqui é o que nós temos aqui, com alguns if elses, né? Então eu começo colocando aquela caixinha lá em cima, ó, uma size de box, tá aqui ela, na verdade começa daqui, né? Porque cada controle é separado um pelo outro, né, um do outro, utilizando essa size de box, tá? Daí, tá, olha só, eu começo aqui com um campo de lookup, né? Esse meu primeiro carinha aqui é um campo de lookup. Por quê? Porque o campo lookup com tabela é diferente de vazio, tá? Então, se esse campo lookup com tabela for diferente de vazio, nós encontramos ele aqui, ó. Então, eu tenho um campo de lookup. Esse meu primeiro código aqui, então, ele é referente a esse cara aqui, ó. Tá? Então, vamos nós. Começo com uma caixinha, tá aqui ela. Depois eu coloco a row, tá aqui. E eu vou montando todo o código lá com as tabulações, ó, tá? Tantas tabulações eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou colocando as tabulações aqui na frente, ó, tá bom?
Visualmente, se você olhar para esse código, ele vai ser bem parecido com o que você está vendo aqui, ó. Tá? Então fica fácil de manter. Tem uma maneira de trabalhar com menos código? Tem também. Mas aí vai ficando mais complexo, né? Você pode se perder, né? Você e a sua equipe, vocês podem se perder. É melhor deixar assim, tá? Um pouco mais de código, mas visualmente mais fácil de manter. Então vamos às partes que nós estamos substituindo, né? Aqui no controller, ó, estou importando, eu coloco controller, importa alguma coisa, né? Então vamos comparar com o que nós temos aqui, ó, importa, objeto diz o comentário classe mestre, essa classe mestre nós definimos aqui em cima, classe mestre para ser banco, né? Então vai ser importa, cadê ela de novo aqui? Importa banco controller. Importa banco controller. Na verdade, deixa eu ver só uma coisa aqui. Essa classe mestre aqui fica assim, né? Só esse nosso comentário aqui que não tá legal. Pronto. Muito bem. Daí, mais para baixo, nós temos que colocar o hint text, né? Quando nós abrimos aqui o input decoration persist page, ó, input decoration persist page, tá aqui o hint text, ó. Ok? Daí eu verifico se o valida é obrigatório, ó. Verifico se o obrigatório é true, tá? Se aquele obrigatório for true, o meu valida, que eu já comecei colocando valida aqui em cima, validar, ele vai receber a palavra obrigatório, tá? Então aqui, ó, validar vai receber a palavra obrigatório. Ok? O que é que eu faço então? Eu coloco o label text com um asterisco, se ele for obrigatório. Eu já comento, já completo o meu valida e já coloco o meu label text com um asterisco. Por quê? Para identificar que é um campo obrigatório, tá? Se não for obrigatório, eu coloco apenas o meu label text, tá? Ok. Daí eu coloco um false, né? Porque aqui no meu persist page eu tenho que passar ou aplica padding como false ou true. O true eu passo para os outros tipos de controle, né? Para o text form field eu passo um false, tá? Daí vem o onSave, aqui o onSaved. Daí vem um widget logo embaixo do onSaved, tá aqui, ó, banco agência, ponto banco, ponto nome, igual a value, objeto principal, campo lookup com tabela, que eu defini lá em cima, ó, campo lookup com tabela, né, igual a value, tá? Fecho com uma chave, fechei aqui com uma chave, daí vem a validação. O que é que eu faço com a minha validação agora? Eu vou completar a validação com o que tem lá na validação do comentário. A validação do comentário, ela vai receber o quê? Ela vai receber, deixa eu ver onde é que ela está aqui, ó. Vai receber numérico, alfanumérico, CPF ou CNPJ, né? Então, como eu já montei aqui a validação com validar obrigatório, ele vai pegar agora o que tem lá no comentário e vai concatenar. Então vai ficar validar obrigatório alfanumérico, né? Por que vai ficar validar obrigatório alfanumérico? Porque no meu comentário aqui do banco agência, no ID banco, a validação é alfanumérico, tá bom? Então ele vai gerar exatamente o que eu tenho aqui, ó. Validar obrigatório alfanumérico. Perfeito. Voltemos aqui então. Depois disso tudo, o que é que ele faz? Ele começa a trabalhar no onChanged. Aqui onChanged, form foi alterado. E aí ele fecha todo mundo aqui, ó. A chave, parêntese, 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 né? Chave, parêntese, 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 com as tabulações no seu devido lugar, tá bom? Daí ele começa o expanded. O expanded ele começa com um flex 0, daí ele cria o icon button,
Daí eu importar, coloco o que tem no label text, ó, importar banco. Daí vem, depois disso daí, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, importar, icon search, é mais aqui em cima, importar banco. Aí vem o icon search, vem o onPressed, coloquei inclusive o comentário, ó, chamando o lookup, tá bom? E ele vai gerando todo o código aqui, né? Se você for passo a passo, você vai ver que o código que tem aqui, com as devidas substituições, é o código que ele vai gerar aqui, tá? Com as devidas substituições. Aí, ó, depois que ele termina isso daí, ele tem um else, né? Esse else é para ele montar um text form field padrão. Aí sim, esse text form field padrão aqui é os demais códigos que nós temos aqui para baixo, né? Por exemplo, esse daqui, que vai gerar o número, ou aqui no banco, esse daqui que está gerando o código da Febraban, tá? Então, mesmo esquema, né? Ele vai colocar lá a size de box, depois ele abre um text form field, daí ele vai definir o tipo do teclado, se o tipo do teclado for diferente de vazio e de nulo. Então, se a gente colocou o tipo de teclado lá no nosso comentário, ele vai colocar esse cara aqui, ó, essa linha aqui. Se a gente não colocou, ele não vai colocar essa linha. Veja que, por exemplo, aqui, no nome do banco não tem o tipo de teclado, ele vai pegar o tipo de teclado padrão. E claro, isso aqui só vai servir para dispositivos móveis, né? Quando rodar no browser, não vai fazer diferença nenhuma isso daí, tá? Ok, depois ele vai colocar aqui o hint text, vai fazer aquele mesmo esquema do obrigatório, ó, tá? Montar o valida, mais aqui para baixo ele vai montar a validação, mesmo esquema que a gente fez ali em cima. E pronto, aqui ele termina a parte do text form field, tá? Veja que essa primeira parte, ó, é se nós estamos trabalhando com um text form field, sendo ele de lookup ou sendo ele padrão, tá bom? Depois ele começa a trabalhar com o drop down button, tá? Esse drop down button aqui, ele vai gerar o que nós temos aqui em pessoa física, por exemplo. Pessoa física, onde é que nós temos aqui um drop down button? Deixa eu ver. Aqui. Tá? Então ele vai colocar lá um input decorator. Ó, começa com um input decorator. Aí depois da caixinha coloca um input decorator. Depois ele chama o get input decoration persist page. Ó, get input decoration persist page. Ele passa para ele o hint text. Daí o próximo atributo é o label text, né? Se a gente vier aqui, ó, ele espera lá o hint text, o label text e o aplica padding, tá? Só que o label, né? O label text, ele vai primeiro verificar se o campo é obrigatório, porque se for obrigatório ele vai colocar um asterisco na frente, tá? No final ele coloca um true, porque no caso do drop down button nós queremos aplicar o padding. Tá? Então, no caso do drop down button, nós passamos um true para ele. Daí ele monta lá o objeto principal com o nome, campo, atributo. Enfim, o restante do código que nós temos aqui para baixo. Ah, tá. E aqui na lista, que é interessante, ele abre primeiro a lista aqui, ó. Abre a lista, tá? Daí ele varre os drop down button items, né? Os itens que nós podemos ver, por exemplo, aqui no browser de novo, lá no navegador. Deixa eu ver onde é que está o navegador, tá ali. Tá, ele navega esses itens aqui, ó. E ele vai colocando esses itens aqui dentro, ó, dentro do input normal. Dessa maneira nós conseguimos, né, gerar esse código aqui, ó. Tá bom? Então, primeiro a gente abre aqui o array de string, tá aqui ele aberto, ó. Depois a gente faz um laço no drop down button item, que veio no nosso tipo de controle do objeto JSON. Para cada item que nós encontrarmos, duas tabulações, nome do item, vírgula. Duas tabulações, nome do item, vírgula. Tá? O nome do item entre apóstrofos. Tá ali o apóstrofo de entrada, de abertura, tá aqui o apóstrofo de fechamento. Tá? Depois eu fecho com colchete, parêntese, parêntese, vírgula. Colchete, parêntese, parêntese, vírgula. Ok? E é isso. E se for do tipo data, aí eu não criei ainda.
tá? Vou deixar para criar essa porção aqui, quando eu trabalhar lá nas páginas mestre e detalhe, a gente volta aqui e complementa essa parte, tá? Então é isso. O que é que você vai fazer agora? Ah, lá no final, né? Se o import lookup for true, ele importa o lookup page, tá? O que você deve fazer agora é o seguinte, você deve testar, né? Debugar o gerador para compreender o que é que foi feito, foi bastante coisa que foi feito até agora, né? Nesse momento. Daí você vai gerar os arquivos para o banco e vai substituir no seu código Flutter para ver se ele está funcionando mesmo. Vai gerar o arquivo para o banco agência e vai substituir no seu código Flutter e vai executar para ver se ele está funcionando mesmo. Executa no dispositivo real, executa no navegador, se for o caso. Pronto, se funcionou, né, aí o terceiro passo do exercício é, você vai escolher uma outra tabela simples. Por exemplo, a tabela cargo, tá? Você vai gerar os arquivos do seu servidor para a tabela cargo e vai gerar os arquivos do Flutter para a tabela cargo. Daí você vai executar o seu servidor no cargo, vai executar o Flutter, né, a aplicação Flutter apontando para o cargo, tá? E vai ver se vai funcionar, tá bom? Só isso, só com essa tabela simples aí, tá? E você aguarda pelos vídeos das tabelas mestre e detalhe, né, que estão em andamento, né, estão para ficar prontos, tá? E pronto, depois que a gente fizer esse conjunto de vídeos para a tabela mestre e detalhe, nosso gerador vai estar 100% e a gente vai partir para cima do restante do ERP. Aí é requisitos e gerar código, né, para os demais módulos do ERP, vai ser bem mais rápido, tá bom?